Seja bem-vindo ao podcast Papo Zen. Aqui a gente conversa sobre literatura, filosofia, psicanálise, sempre buscando autoconhecimento e espiritualidade. Olá, eu sou José Antônio e este é o Papo Zen. Você fica nervoso e irritado com facilidade? E você sabia que a raiva é um estado emocional que varia de intensidade, indo de uma leve irritação a uma imensa fúria? Como acontece com as outras emoções, o nervosismo é composto por mudanças fisiológicas e biológicas. Quando uma pessoa fica com raiva, a sua frequência cardíaca e a sua pressão arterial aumentam, assim como os níveis de adrenalina e noradrenalina. Todas essas alterações no organismo são acompanhadas de uma intensa atividade mental e resultam em um alto nível de estresse. O nervosismo pode ser causado por eventos externos e internos. Você pode ficar nervoso ao ver uma pessoa específica, ou ao passar por uma situação do cotidiano, ou ainda o seu nervosismo pode ser causado por uma preocupação ao refletir sobre os problemas pessoais. Eu sempre fui uma pessoa razoavelmente calma, mas depois de anos de convívio com pessoas ansiosas e irritadas, especialmente um chefe que com seu temperamento difícil me deixava bastante estressado, também me tornei ansioso e irritado. Sem calma para esperar aquele atendente mais lento, ou profundamente irritado com aquela moça do telemarketing que nunca responde o que eu pergunto. Essa mudança de comportamento me trouxe uma gastrite crônica, além de outras complicações de saúde. E agora, ou eu mudo de comportamento, ou terei sérios problemas de saúde. Se você, como eu, quer aprender a dominar a irritação, quer aprender a viver zen e a ter qualidade de vida, sintoniza aí porque vai começar o Papo Zen. Irritar-se é algo normal e comum, mas às vezes não sabemos o que fazer com a nossa raiva. Pensamos, fiquei irritado, e agora, meu Deus, o que é que eu faço? Você pode agir bem ou mal, mas a irritação sempre é uma emoção difícil de controlar. Algumas pessoas sabem até mantê-la sob o controle, enquanto outras se deixam completamente levar pela irritação. Mas já dizia o sábio chinês Confúcio, aquele que domina a sua cólera, domina o seu pior inimigo. Para aprendermos a dominar a irritação, precisamos entender que existem 4 estilos de pessoas irritadas. Descobrindo o nosso estilo, nós podemos aprender a lidar com a nossa própria irritação. Vamos conhecer esses estilos. O primeiro estilo é o estilo passivo. Muitas pessoas guardam a irritação sem perceber que estão reprimindo. Isso não é positivo, já que pode gerar ansiedade por não extravasarmos os nossos sentimentos. O lado positivo é que não nos exaltamos com facilidade, o que nos dá a possibilidade de refletir em vez de agir de forma agressiva. Segundo estilo, o passivo-agressivo, é o estilo bomba. A pessoa reprime a sua revolta, mas mais cedo ou mais tarde irá explodir. Essa revolta, essa irritação, também pode se apresentar na forma de indiretas ou demonstrações de sarcasmos muito sutis. Terceiro estilo é o estilo explosivo. A pessoa explosiva estoura a qualquer momento sem se reprimir. O seu nível de tolerância é muito baixo, de modo que, frente a qualquer frustração, irá bater e ferir até descarregar sua raiva. São as pessoas que precisam dar socos na mesa, soco na parede ou jogar palavras que ferem. Quarto e último estilo, o estilo ganhador. Uma pessoa com estilo ganhador sabe expressar verbalmente a sua revolta. Ela faz isso depois de entender o que acontece e o motivo pelo qual ela se revoltou, se irritou, para depois expressá-lo à pessoa correta sem ser agressivo. Então, qual é o seu estilo? Com base nele, é preciso pensar em qual estratégia escolher quando você se irritar. Não se esqueça de que quando estamos irritados, agimos sem pensar. Por isso é necessário refletir previamente. Depois de identificado o nosso estilo de pessoa irritada,
Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre nossa própria irritação. O primeiro ponto é: interrogue a sua irritação. Por que eu me irritei? Tenho motivos para isso? O que devo fazer agora? Estas são perguntas que você deve fazer à sua própria irritação. Se você parar para pensar, talvez não tenha motivos para se irritar, ou pelo menos para dar tanta importância à situação. Segundo ponto, deixe sua revolta sair. Não a reprima, isso não é bom. Só vai acumular esse sentimento que poderá explodir a qualquer momento no futuro. Falar com alguém, gritar, sair para correr, entre outras coisas, são algumas das formas de deixar que a sua revolta seja colocada para fora. Encontre a sua própria maneira. Nós não somos iguais. Qual é a forma de colocar para fora a sua revolta? Isso só você vai saber. Terceiro ponto, expresse a sua raiva com palavras. Se você falar com alguém sobre o que está lhe irritando, você irá conseguir se acalmar. Você terá se descarregado. Você não deve guardar a raiva para si mesmo, porque talvez você esteja enganado. A pessoa que o escuta pode fazer você ver as coisas de outra forma, como elas realmente são. Quarto ponto, escolher o momento e o lugar. Quando nos revoltamos ou nos irritamos, a pior coisa que podemos ouvir é que você tem que se acalmar. Por isso, se alguém está revoltado, irritado, afaste-se. A irritação é muito contagiosa e se você tentar remediá-la, talvez também termine irritado. Por isso, saia dessa situação e em outro momento e lugar mais adequados você poderá falar com essa pessoa. Quinto e último ponto, o seu corpo também briga. Ainda que mentalmente você já tenha deixado a irritação, talvez o seu corpo ainda não. O seu corpo também se comunica e demora mais do que o seu cérebro para se desligar. Por isso, mesmo que você já não esteja mais bravo, talvez o seu rosto ou a sua postura ainda reflitam isso. Por isso é bom caminhar, correr ou fazer alguma atividade para dispersar, para que a revolta, a irritação o abandone em todos os sentidos. Agora a gente já conheceu os estilos, a gente já conheceu um pouco mais sobre a irritação e por que nos irritamos. Vamos então tentar mudar de vida, mudar o padrão e finalmente aprender a viver zen. Como vimos, lidar com o nervosismo e a irritação não é fácil, é todo um processo de identificação do estilo, de identificação do tipo de irritação. E para superar a irritação, nós não vamos conseguir com pequenas dicas. Na verdade, nós vamos conseguir com uma mudança total do comportamento. E para isso a gente vai ter que ter perseverança. Então vamos às dicas do Papo Zen para que a gente consiga viver zen. Primeira dica, comece equilibrando o sono e a fome. Se nos policiarmos para que nossa alimentação e o nosso sono sejam mais equilibrados, eles podem ajudar a não termos nenhum tipo de distúrbio físico que nos cause nervosismo, ansiedade, cansaço. Portanto, regulando o nosso sono para dormirmos apenas o necessário, nem muito nem pouco todas as noites. E também colocar horários e limites para comer, não comer muita besteira, nem comer de mais ou de menos. Nossa vida já terá um ganho de qualidade imenso. Isso nos trará mais energia para lidar melhor com nossas atividades diárias e, com certeza, será uma ajuda para levarmos uma vida mais leve. Segunda dica, modere seus prazeres. Temos a tendência de sempre curtir nossos prazeres ao extremo. Quando vamos a uma festa, por exemplo, curtimos até o último instante e com todas as regalias que podemos. Quando trabalhamos com algo que gostamos, trabalhamos por horas sem descanso. Moderar é sinônimo de disciplina, que inclusive é uma das bases do caminho do yoga. Portanto, discipline-se para entender em que momento da sua vida você está exagerando nos prazeres, que também podem ser pequenos, como comidas, bebidas, e mudá-los para fazer apenas o suficiente. Terceiro ponto, equilibre suas atividades. Atividades físicas ou atividades pessoais, ou ainda atividades profissionais, também têm que ser equilibradas. Assim como pontuamos os extremos no ponto ou no passo anterior, nas atividades
não são diferentes. Fazemos pouco quando podemos por preguiça e fazemos muito quando podemos para aproveitar o tempo. Vamos fazer então um roteiro de atividades e descansos. E isso é necessário para que nenhum nem outro fique saturado ou sugue nossas energias. Quarto ponto, o quarto passo, quarta dica: melhore o seu relacionamento interno e externo. Muitas pessoas também têm o costume de se autocriticar demais, de se cobrar demais, ou apenas não ouvir o que a sua intuição ou os seus sentimentos estão querendo dizer, piorando cada vez mais seu relacionamento interno e só agindo em prol do externo. Pratique mais o auto-perdão, a autoaceitação e a autogratidão. Agradecer, perdoar e aceitar nos livra de muitos sentimentos pesados e densos que nos prendem a uma vida triste e rancorosa. Isso melhorará com certeza também os seus relacionamentos externos, pois ao se aceitar, os outros também passam a te aceitar. Quinta dica: se expresse de maneira positiva. Geralmente no dia a dia a reclamação é algo comum. Adoramos reclamar de pequenos problemas, de acontecimentos que estão fora de nossas expectativas ou de nosso controle, ou ainda falar mal de alguém ou de alguma coisa. O que não percebemos é que essas atitudes mais afetam as nossas energias do que ajudam. Estamos sempre criando padrões negativos em nossa mente e em nossas vidas. Portanto, se expressar de maneira mais positiva é simplesmente adotar hábitos de elogio, de mudar o ponto de vista negativo para o ponto de vista positivo, e isso ajuda bastante a levarmos uma vida mais zen. Sexta dica: leia bons livros. Ler livros de conhecimentos gerais e espiritualidade ajudam bastante a expandirmos a nossa compreensão sobre a vida. Com isso, aprendemos a lidar melhor com os problemas que temos. Opte por colocar o hábito da leitura em seu dia a dia. Dentro do que você estiver lendo, pratique aquilo que fizer sentido para você. Pequenas práticas diárias de ensinamentos espirituais ou evolutivos vão fazer com que você mude aos poucos para uma visão positiva e zen da vida. Sétima e última dica: pratique meditação. A meditação é uma reconexão do ser, um simples estado de clareza e melhor percepção das coisas ao seu redor. Praticar meditação não é algo complexo ou que requer um conhecimento profundo. Portanto, pode ser praticada por um período curto, todos os dias. Encarando essas dicas com seriedade, se empenhando na mudança de hábito, compreendendo que não será fácil, mas que se formos perseverantes, nós conseguiremos muito mais do que apenas dominar a irritação. Conseguiremos ter mais qualidade de vida. Toda vez que eu agrido, eu me machuco nos outros. Toda vez que eu tenho temor, eu me espanto ao me ver nos outros. Toda vez que eu odeio, eu me desgosto projetado nos outros. Toda vez que eu critico, eu me confesso nos outros. Toda vez que eu admiro, eu me revelo nos outros. Toda vez que eu amo, eu me encontro nos outros. Luiz Gasparito, no livro Concerto para uma Alma Só. Toda irritação é, na verdade, a demonstração de que algo está faltando em nós. É uma frustração em nós que enxergamos no outro. Como no poema de Gasparito, o outro é apenas meu espelho. Chegamos ao final de mais um Papo Zen. Compartilhe o link desse episódio em seus grupos do WhatsApp ou nas redes sociais. Se inscreva no podcast Papo Zen no aplicativo de podcast que você usa. Se você escuta na Deezer ou no Spotify, não deixe de se inscrever lá também. Um beijão no coração e até o próximo Papo Zen.